O repórter setorial já está de volta e olha que boa notícia. Os brasileiros estão vivendo mais. O número de idosos aumentou e na próxima década será grande o percentual de pessoas com mais de 60 anos. Mesmo com um custo de vida mais caro, eles estão envelhecendo com mais qualidade. E essa longevidade toda está relacionada à boa alimentação, exercícios físicos e muito trabalho. Os brasileiros estão vivendo mais. Um estudo mostrou que a expectativa de vida saltou de 72 para 75 anos. Isso porque eles estão comendo melhor, dormindo bem e se exercitando com muito mais frequência. Prova disso é o senhor Joaquim, que vai contar pra gente um dos segredos da longevidade. Joaquim, há quanto tempo o senhor se exercita? Há quanto tempo? Bom, eu comecei assim seriamente em 88. E quais são os benefícios agora para o corpo que o senhor percebeu depois que o senhor começou a se exercitar? Olha, uma das coisas que eu percebo muito bem é que os meus contemporâneos, né? Eles estão todos reclamando de dor na junta, que dor nas costas, e dói aqui, dói ali. Pô, agora, graças a Deus, eu não tenho dor nenhuma. Agora, faço exercício todo dia. Saúde é muito viva, de carne e osso, e com muito sangue circulando, graças a Deus, porque parece que um segredo da vida é deixar o sangue circular, né? Então agora conta outro segredo pra gente. Quantos anos o senhor tem? Que eu tenho de vida? De vida eu fiz 83 nesse princípio de mês. E quem diria que os idosos ganhariam cada vez mais destaque na sociedade? Durante anos, as últimas gerações cresceram ouvindo que o futuro estava nas mãos dos jovens. Pelo visto, as coisas mudaram. Hoje, os idosos estão a todo vapor, eles se exercitam, movimentam a economia e continuam no mercado de trabalho. Tudo isso sem esquecer de cuidar do físico e da mente. Hoje eu trabalho com recursos hídricos, trabalho para criar uma gestão das águas para que não aconteça com todos o que aconteceu com o pessoal de São Paulo esse ano, 2 anos atrás, onde quase ficaram sem água lá, né? O aumento da expectativa de vida está, sim, relacionado ao fato de que a concepção de saúde mudou. Para se ter ideia, na década de 40, o tempo médio de vida dos brasileiros não passava dos 46 anos. Mas parece que de lá para cá houve uma mudança de comportamento e as pessoas têm se esforçado para deixar de lado o sedentarismo e tentado, nas pequenas coisas, criar oportunidades para movimentar o corpo. As avós estão cada vez mais ativas, estão participando de grupos ativos, frequentam aulas, danças, atividades dinâmicas, e por isso está crescendo cada vez mais o público de atividade física para elas. Tem essa opção, vai subir ao elevador 3 vezes por dia, uma das 3 sobe pela escada, é bem bacana sim. O primeiro passo é fazer uma atividade prazerosa. Então se ele se sentia bem caminhando, se ele se sentia bem jogando um futebol, fazendo alguma atividade que te dava um pouco de prazer, começa por ela. É legal. E buscar uma academia para fazer um condicionamento físico, para te dar um suporte para aguentar essa atividade. Para o homem, o aumento da longevidade é muito bom, mas para o governo, esse tempo de vida a mais é sinônimo de gastos com a aposentadoria. É que como os brasileiros estão envelhecendo de maneira saudável, o período de recebimento desse benefício se estende, o que representa um impacto nos cofres públicos. Talvez você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a economia. Para entender melhor, vale lembrar que a realidade do Brasil de hoje não é a mesma de anos atrás. Nas últimas 2 décadas, o país tinha um considerável número de trabalhadores em idade ativa, entre 20 e 60 anos. Esse foi um bom período para a Previdência Social, pois gerou um alto desenvolvimento na economia. Mas os anos passaram e esses trabalhadores que influenciaram no crescimento do país envelheceram. E, como consequência, aumentou o número de pessoas que recebem a aposentadoria e diminuiu o número de contribuintes do INSS. Consequentemente, isso dificulta a gestão das contas previdenciárias. Gestão essa que está complicado hoje em função de uma ausência de planejamento por parte dos gestores da Previdência. Porque há 40 anos atrás no Brasil, isso era muito claro dessa transição demográfica. Ou seja, as mulheres brasileiras na década de 60 tinham em média de 5 a 6 filhos. E as mulheres de hoje têm em média de 1 a 2 filhos.
1,7, que é a média geral. Então, qual o resultado disso? Os gestores públicos deveriam ter planejado, nesse momento de queda na taxa de natalidade, uma política previdenciária daqueles que estavam entrando no sistema previdenciário, por exemplo, na década de 60, 70, 80, 90, até os dias atuais. O fato é que, ultimamente, têm sido constantes os noticiários a respeito de uma reforma na Previdência. Ou seja, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, o governo discute a ideia de prolongar o tempo de trabalho do contribuinte, na expectativa de amenizar gastos considerados extras com as contas previdenciárias. O objetivo do governo com a proposta de reforma previdenciária é uma reforma muito abrupta, não respeitando os direitos adquiridos desses trabalhadores. Então, o governo atual, sob a liderança do Ministério da Economia, tem colocado que expectativa de direito é diferente de direito adquirido. O que significa isso? As pessoas que entraram no sistema previdenciário há cerca de 10, 20 anos atrás, não têm os seus direitos respeitados, já que o governo entende isso como expectativa de direito só. Muda a regra no meio do jogo. Isso é muito ruim para aqueles que fizeram o planejamento. E a argumentação do governo é que não tem dinheiro para pagar esse número de aposentados que tende a crescer. Só que o problema é que o próprio governo que errou no projeto de planejamento, pensando nesse envelhecimento da população. E você se lembra do seu Francisco, aquele do início da reportagem? Ele e tantos outros brasileiros são exemplos de aposentados que continuam na ativa, contribuindo com a economia e complementando a renda. E você, quer saber o segredo de tamanha disposição? Agora, precisa cuidar, né? Senão não adianta nada também um bom DNA se você arrebenta tudo com bobagens durante a vida, né? Acompanhe a segunda parte da entrevista sobre o Prêmio de Excelência na Gestão de Atendimento ao Público que a Polícia Militar do Vale do Paraíba recebeu. Eu abri a entrevista lembrando a você que o 190 é a sua segurança. Lá você encontra amparo, encontra apoio, calor humano e a chance de resolver mais rapidamente o problema que você está enfrentando em relação à segurança. E olha, aqui no estado de São Paulo, as unidades do Vale do Paraíba estão sendo muito bem reconhecidas pelo trabalho através do prêmio de qualidade da Polícia Militar. Nós fomos para o intervalo, eu tinha pedido para a capitã Adriana já ir bolando o que vai dizer sobre essa premiação aqui, o maior, o mais alto, mas ele é o mais alto, mas está subordinado ao menor que está ali na frente. Sim, só para dar uma ênfase e explicar melhor, o prêmio da qualidade, ele tem duas possibilidades de entrar, né? Critérios para excelência de 250 pontos, que são as pessoas que estão começando a caminhar, a conhecer melhor essa forma de gestão, a participar. E o nosso já é rumo à excelência. É um pouquinho maior, são 500 pontos, é mais difícil de conquistar, é mais suado. E entre uns dos critérios, nós temos o envolvimento com a sociedade. Que bom. E nós temos bastante atenção, né? Através do CONSEG, das audiências públicas que os nossos municípios eles fazem CONSEG é aquele conselho da comunidade que está ali ajudando a polícia, sinalizando, olha, aqui está violento, aqui não está, vamos mexer, fazer uma estratégia melhor. Exatamente, porque o nosso trabalho é para a comunidade, então é muito importante essa interação, Polícia Militar e comunidade sempre juntas para poder obter um resultado maior, para o resultado ser sempre positivo e a gente está observando que estamos no caminho certo. Então, assim, realizamos o CONSEG, o PROERD, as audiências públicas e para interagir com a comunidade também nós desenvolvemos uma corrida, a primeira corrida do Vale Histórico, então esse aqui não é um troféu nosso, ele é o troféu assim, da primeira corrida que nós fizemos no Vale Histórico, para ter uma participação da comunidade, né? Mais próxima mesmo, trazê-los a conhecer. O Vale Histórico vai de onde até onde? Porque volta e meia fala-se em Vale Histórico e tal. Eu imagino lá aquela área de Queluz, lá para o Cruzeiro, né? Onde houve lá a Revolução de 32, né? Mas tem mais coisa, não é só toda a nossa região, na verdade, ela é cortada pela Estrada Real, né? A antiga Estrada Real. Então, tudo tem um pouquinho da nossa história. A corrida nós fizemos especificamente no município de Guaratinguetá, mas ela envolve toda a região, que vai, né? Começa em Roseiro, o nosso batalhão, e termina lá em Bananal. Então, abrange todo esse percurso.
Cruzeiro, que teve muito mesmo da Revolução, Piquete, que nós temos ainda lá. Então é a região inteira. Nosso batalhão ele é todo histórico. Tem bastante Exatamente. história. Cunha tem a história do Paulo Virgínio, né, que foi enterrado vivo, sei lá. Nós temos 17 porque não municípios. delatou os colegas de 32 ao Exército Brasileiro que os combatia na época, né? Guaratinguetá temos lá o conselheiro Rodrigues Alves, que é um vulto histórico importante também para todo o Brasil, né? A nossa área toda, né, ela é recheada dessa história, dessa participação, e a gente busca sempre isso, aproximar a comunidade para aumentar mesmo a confiança no nosso trabalho, para trazer as informações, porque assim, nós utilizamos o planejamento estratégico, a gente utiliza o plano de policiamento inteligente. Então são dados estatísticos, mas além dos dados estatísticos que nós temos como verificar onde há necessidade de empenhar policiamento, é necessário a gente ver a comunidade, você, morador de tal rua, como você se sente, como você vê o nosso trabalho. Então, isso que é o nosso compromisso mesmo, buscar o cidadão, trazer ele junto com a gente, reconhecer o nosso trabalho, para a gente buscar melhorar mesmo o resultado apresentados a eles, né? E o que traz valorização para o público interno e para o público externo, que é uma das grandes preocupações nossas. Agora, André, puxando aqui um ganchinho da nossa Adriana, como é que fica o Vizinhança Solidária nessa história toda, já que é tão importante, tão impactante, né, o reconhecimento da sociedade? Sim, né? No prêmio também na qualidade, também faz parte desse capítulo, né, de relacionamento com a sociedade, o Vizinhança Solidária, que é um programa institucional onde a gente busca o envolvimento da sociedade em grupos menores, né? Nós tivemos uma premiação também no Mário Covas, em referente ao despacho social, que é aplicado bastante em Cruzeiro, foi desenvolvido lá e aplicado lá, que é quando a Polícia Militar é acionada para outras finalidades. Não é crime, não é o crime propriamente dito, é uma briga, é um problema familiar, é uma ação, mas que aquilo dali pode desenvolver vários outros, e pode chegar a um crime realmente, né? Então, um problema social, mas a polícia tomou conhecimento, então a gente encaminha para os órgãos responsáveis, seja o assistente social da prefeitura, o Ministério Público, porque precisa de alguma ação dele, e assim, com isso, com esse apoio, esse desenvolvimento, a gente conseguiu solucionar e atacar algumas coisas. Aqui, no outro dia, o PM fez um parto na viatura, isso deve também somar ponto aí. Soma muito. No final, agora mesmo, dia 14, nós tivemos em Lorena, o Conseg Especial, que foi um ato de reconhecimento aos policiais, né, da área, que trabalharam ali. E uma das policiais, né, a soldado Fabiana e o cabo José Alves, eles foram homenageados também porque eles socorreram um bebezinho. 20 dias, eles estavam em deslocamento para atendimento de uma ocorrência de ronda escolar, eles eram ronda escolar, então eles estavam indo para a escola, por acionamento na escola, e eles perceberam a movimentação, eles acharam que era alguma briga, alguma coisa mais grave, mas na hora que eles desceram, era um bebê de 20 dias que já estava sem, assim, com a ponta do dedo todo já roxo, totalmente geladinho, os pais desesperados não sabiam o que fazer, imediatamente pegaram a criança ao colo, fizeram as manobras iniciais, conseguiram trazer a vida, e o médico falou assim que foi fundamental aquela ação. Então, assim, a Polícia Militar, ela é isso, né? Ela está atuando em tudo. E eles, assim, com toda a preocupação da primeira solicitação, não, estamos indo porque é 190, alguém já está precisando da gente. Eles fizeram o socorro da mãe, fizeram o resgate, aí orientaram, o neném já está respirando, está bem, só vai ao pronto-socorro agora, tem condições disso? Então, a gente, não, eu tenho condições. Aí eles levaram e eles seguiram para o atendimento de outra ocorrência, seguiram para trabalhar, sem, até, né, como se fosse um ato normal. E a mãe e a família ficou super reconhecido, porque é a vida do bebê. Olha, mas eu acho que ainda é preciso falar do CPI, né, e do comando aqui do Vale do Paraíba, Adriana. Sim, né, das 82 unidades que participaram do Prêmio Qualidade da Polícia Militar, a única unidade que foi certificada em grau ouro foi a unidade, né, do CPI-1, que é o Comando Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e em grau prata, São José dos Campos, que é o nosso comando regional. Né? E de todos os batalhões, todos foram certificados com reconhecimento. E o grau prata, né, a unidade de Lorena, né, o batalhão de Lorena, o 23º Batalhão, e a unidade de São José dos Campos, o 1º Batalhão de Polícia Militar, foram reconhecidos em grau prata. Então é muito interessante ressaltar essa participação do Vale nessa premiação de qualidade. Eu costumo sempre terminar a entrevista fazendo aqui uma conclusão, mas hoje eu vou fazer diferente, tá? Porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo merece todo o nosso aplauso. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com/repórtersetorial.
dê uma passadinha no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube, youtube.com/Repórter Setorial. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, o Jesus que veio pela primeira vez para salvar, muito em breve voltará. E dessa vez, Ele dará um presente ainda melhor, a eternidade. Portanto, aproveite.